Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal do Orquidário da Orquids. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É bem aqui no cantinho, ó. Se inscreva aí. Acione o sininho. Assim você vai receber avisos de novos conteúdos que a gente coloca no ar. Bora lá continuar assistindo o vídeo? Visita o Orquidário do João Hellman, aqui em Joinville. Vamos lá conhecer o orquidário, as instalações, as condições de cultivo, bater um papo com o João, que o João também tem muita experiência. Vamos lá dar uma olhada? Esse é o João Hellman, proprietário do orquidário. João, você está em Joinville, Santa Catarina, a mais ou menos 10 metros, nível do mar. uma região que você tem muita umidade. Em inverno aqui chega o quê? 8 graus? Não, aqui há 2 anos chegou a 2,5 aqui na Baixou. estufa. Baixou bastante. É que é diferente da cidade, você está no meio do mato, a temperatura muda. Sim, e aqui também, como tem muitas arrozeiras na região, é um clima bastante úmido. Então, umidade com clima frio, a tendência é a amplitude térmica baixar mais ainda, né? Tudo no pendurador? Todas as plantas penduradas ou você tem planta em bancada também? Não, eu tenho planta em bancada também. Aqui é só um terço da coleção aqui das plantas que ficam penduradas até para, digamos, um melhor controle de cultivo, de práticas de cultivo mesmo. Legal. Vamos lá, vamos mostrar. Você é o Cicerone, você que apresenta, você que conhece. Bom, aqui nós temos uma parte onde que eu tenho basicamente aí plantas da coleção. Essas plantas a gente vai selecionando, sempre adquirindo exemplares aí que sejam promissores e também de plantas já conceituadas, plantas já de qualidade que tem disponível no mercado. Mas a grande quantidade delas todas cultivadas a partir de seedling. Então é uma forma até, digamos, mais prazerosa de você ver aquela plantinha, acompanhando essa plantinha crescendo e depois o resultado aí que vem a dar em função das matrizes do cruzamento, mas também do bom cultivo. Uma coisa que tem feito a diferença no cultivo das minhas plantas é o substrato. Hoje praticamente aí 100% da coleção está sendo cultivado toda em turfa fértil e pedra britada. Como aqui na nossa região o frio ele não chega a ser a temperatura baixar muito, a pedra britada e a turfa eu consegui digamos assim, suprir uma necessidade, eu consigo um ganho de tempo. Essa turfa é uma turfa nacional? Um material orgânico já decomposto, né? O bom da turfa é que, por exemplo, a vida útil dela não tem ali, casca de pinos 3 anos. A turfa não. Eu tenho um vídeo que fala sobre substratos, qual o substrato ideal. O substrato ideal ele vai depender do seu ambiente. Para aqui para o João está dando certo. E um teste de substrato demora no mínimo 1 ano, que é o ciclo vegetativo da planta. Como todo substrato, ele tem ponto positivo e tem ponto negativo. Qual o ponto negativo? O ponto negativo é que hoje, querendo ou não, a gente fica atrelado a poucos fornecedores. Como no inverno é mais chuvoso e demora mais até enxugar, que por questões climáticas, então se está muito úmido, no que esse material passa na peneira, ele empasta a peneira e passa com muito pó. Porque sendo só bolinhas assim, você molha, ela umedece, segura pouca umidade. Qual a proporção que você usa? Enquanto está no vaso 14, é ótimo, meio a meio. Mas a partir do momento que eu pego e passo essa planta para o vaso, o volume de substrato também aumenta e daí ele segura muita umidade nesse meio. Então, onde que eu passando já cultivando no vaso 14, com 1/3 apenas de turfa, eu consigo aí ter um resultado melhor na hora que vai para o vaso maior. Ok. Então vamos ver se eu consigo fazer um resumo.
Ele utiliza porque utiliza a brita, que é material inerte. A brita também tem um outro problema, que é o peso. Peso. Então o seu vaso fica pesado, apesar que ele usa pendurado aqui com uma estrutura legal. A turfa, ela retém um pouco de umidade e retém um pouco de sais de adubação. Agora, quando você coloca um volume maior de turfa, ela acaba retendo umidade demais. É isso mesmo. E então, se você já cultiva desde o vaso 14 com um pouco menos de turfa, assim que você passa para o vaso maior, ela já vai ficar, digamos, compensando ali a quantidade maior de substrato, mas ela fica bem aerado, bem drenável também, sem segurar excesso de água. Vamos lá. Muita purpurata florindo. Abriram depois da Festa das Flores, que vai estar acabando, tá próximo de acabar. E aqui você tem as plantas de coleção, fora as que você já levou lá para... que já pegou pódio lá, inclusive. Eu tenho algumas plantas no pódio. Se é diferente, é porque a planta que você está cultivando lá não é igual à planta que você está cultivando aqui. Exatamente, já você cria o ambiente de acordo com a necessidade das plantas. Essa parte aqui, já para começar até no chão, já não é toda ela que tem que cuidar da planta do jeito que ela precisava. Aí hoje aqui fora ela já mostrou que ela pega um pouco mais de luminosidade. Pega aqui mais luminosidade e fora do espaço com o plástico na cobertura. Então ela conseguiu já... beneficia do sereno aí. Exatamente. Essa parte aqui, toda manhã as plantas estão com aquela névoa da umidade da noite. Aqui um dendrobium. Esse daí é um Ophioglossum. Uma plantinha bem exótica. Está começando agora. Mas também planta ainda em desenvolvimento, né? Vamos lá, o que você tem de xodózinho aí no meio? Um xodó, uma planta especial que eu não abro mão. Eu digo que é a planta que me trouxe a melhor premiação, que é aquela galinha dos ovos de ouro, onde que a gente leva para uma exposição e sempre que vê ou que participa dessa exposição, que tenha lá aquele troféu que você gostaria de ganhar. Essa melhor planta da planta da exposição da OSP. E a gente que é colecionador e que conhece a exposição da OSP sabe o que significa isso. Essa daqui eu conquistei aquela águia, a planta conquistou a águia, né? Se não me engano foi 2013. E de lá para cá, todo ano ela repete uma belíssima floração, só que nunca mais floriu exatamente no período da... Não, a floração até é semelhante, porque até a planta está maior hoje do que estava naquela época. Mas você tem que ter a planta e ela tem que estar em flor e ter uma exposição quando ela está em flor. Perfeito. E não coincidiu mais. Deixa eu mudar um pouco. Ó, se você não participou, você não conseguiu ir na exposição da OSP agora de 2022, na exposição eu mesmo dei um pouquinho de trabalho. Não cheguei, faltou pouco, mas eu cheguei lá com uma Ayrton Senna minha. Mas vamos voltar lá. E é bom demais, e não é fácil não, principalmente conseguir a águia. Exatamente, tem alguns que tem até digamos, pela qualidade das plantas, tem quase um aviário em casa já, né? A gente sabe de quem que a gente fala. Mas para quem vai de longe, por exemplo, daqui lá é 550 quilômetros, levar uma planta e chegar lá em condição de ainda conquistar um prêmio desse, então é planta que não tem preço, é planta que fica na coleção para o resto da vida da gente. E o orgulho e a satisfação. Exatamente, isso não tem preço. Agora aqui estamos num outro ambiente. Aqui você tem seedlings. Aqui eu tenho uma parte onde que eu deixo os seedlings que, para ficar até mais próximos aqui, né, já que é perto da parte de onde que eu faço a manutenção das plantas, porque as plantas mais jovens precisam de um cuidado um pouco melhor, até porque a gente já, para comprar seedling, já tem que ser de qualidade de matrizes muito boas, porque você vai ficar cuidando dessa planta aí 5 anos,
para então não ser 5 anos jogado fora ou de repente você vender lá na floricultura a 20, 30 reais. Então, como essas plantas elas estão juntas com outras plantas de vasos maiores, essas também têm uma adequação daí no substrato. Tá. Embora seja turfa e brita o substrato dela, mas no pezinho de cada planta tem uma bolinha de esfagno, do tamanho de uma bolinha de ping-pong, para segurar um pouquinho mais de umidade. Então, quando precisa molhar essa plantinha desse tamanho, aqueles vasos grandes ali também precisa ser molhado. Perfeito. Ou quando precisa molhar aqueles, essa aqui também já está na hora de molhar. Quantas vezes por semana você faz a irrigação no inverno e quantas no verão? Olha, aí não tem receita mágica. É mais uma coisa que, por exemplo, depende muito do clima. Por exemplo, no inverno, vai baixar a temperatura, tem frente fria entrando, já está aí alguns dias nublado ou com temperatura um pouco mais baixa, normalmente fica uma vez por semana ou duas. E já no verão... E aí você irriga pela manhã? No inverno, eu sempre falo pro pessoal, quando dá para tirar um casaco, uma blusa, daí já pode ser uma hora boa para molhar. Mas que a temperatura fica ali nos 20 graus, ali já tá legal já para as plantas. Porque, assim, a temperatura influi na absorção, tá? E na fotossíntese e também no próprio pH da mistura, quando você faz solução de adubo. Sim. Tá? Adubação. Que tipo de adubação você usa? Bom, eu uso aqui, basicamente, são os sais. Tanto o Raifa quanto o Plant Prod. O Peters também, teve um período que eu não consegui o Plant Prod, então foi o Peters também. Então, e ali... Aí você tem basicamente 20, 20, 20... Como eu equilibrado tenho... E você joga alguma coisa de micronutrientes também, não? Não, eu utilizo só esses equilibrados mesmo, com uma diferença. Por exemplo, agora é época de floração da purpurata. Então ali mês de agosto, julho, agosto, daí eu entro com 0,30-20. Tá, para estimular daí e ajudar na floração. Mas isso nas purpuratas julho e começo de agosto, já a primeira aplicação. E nas labiatas, novembro, dezembro, já que tem a floração lá em março. Então, para ajudar elas também, né, no desenvolvimento daí de uma floração melhor. Eu vou preparar algumas coisas, uns bate-papos sobre adubação, para a gente discutir alguns mitos. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é qual o adubo que eu uso, qual a frequência, e isso daí é muito relativo, tá? Uma coisa, adubo não corrige problema de cultivo. Se você está com uma planta debilitada e está querendo um adubo para poder recuperar sua planta, primeiro verifique o seu cultivo e o seu ambiente. Esse é mais importante do que adubo. Não existe milagre e orquídea é de crescimento lento e absorção lenta. E se ela não tiver a luminosidade adequada, ela não faz fotossíntese. Adubo não é comidinha. Mas vamos lá. Voltando ao assunto, João. E uma coisa muito importante para a parte de adubação é que não adianta você encher a tua planta de adubo se a tua planta não tiver raiz. Ela vai absorver a grande quantidade do adubo pela raiz. Então, antes de mais nada, você tem que ter um substrato adequado, você tem que ter um sistema de rega adequado, porque se molhar demais, primeiro que vai danificar é a raiz. Aí, morreu a raiz, a planta não vai absorver nem o adubo e nem a água mais. É assim, vamos dizer que se não tem raiz, é boca sem dente. Tá? Então, a planta está banguela. E um dos erros que mais ocorrem, tá? Como um dos erros que acontece com mais frequência é a planta tem pouca raiz, ela está desidratando, aí a pessoa vai tocar mais água e mais adubo. Nisso, a raiz não se desenvolve, a pouca raiz que tem, ela acaba morrendo e a planta está afogada e morrendo de sede. É basicamente isso.
Exatamente. Eu sempre falo para o pessoal, a boca da planta é a raiz. Então, quer ter planta bonita, planta bem cuidada, cultiva primeiro a raiz. Vê como descobrir ali uma forma de você conseguir boas raízes na planta. E aí já é um mix de coisas para você chegar lá, né? É substrato de qualidade, é rega de qualidade e uma coisa Aeração. muito importante, uma coisa que o pessoal, para quem gosta de utilizar água de chuva para molhar as plantas, eu sempre falo para o pessoal assim, água para molhar a orquídea é a água que você pode beber. Se você não pode beber daquela água, não, porque vem do poço, eu não sei a procedência, ou é água da chuva que escorre ali, daí eu tenho balde lá embaixo, pega aquela água para molhar a planta. Se tem poluição lá em cima, isso vai tudo para dentro dessa água e depois você vai jogar em cima das plantas. Enquanto eu utilizava água de chuva para molhar minhas plantas, a quantidade de defensivos, fungicidas que eu usava nelas, chegava a ser 3 vezes o que eu uso hoje. Eu não lembro quando foi a última vez que eu passei um fungicida nas minhas plantas. Só que tem uma coisa, eu cuido muito entre uma rega e outra para o substrato enxugar. Então aí eu consigo qualidade de raiz, consigo também que não fungue as folhas ali, porque vai aparecer, quando dá algum problema de raiz, a planta vai absorver ou apodrecer a raiz, são bocas para a entrada de fungos que vai aparecer aqui na folha. Daí você, sem você corrigir o problema, você vai correr atrás de agropecuária para comprar defensivo para matar aquele fungo, só que você não corrige o que está causando. Então você vai ter o mesmo problema recorrente sempre, porque você está jogando a água que não é adequada, em quantidade também muitas vezes inadequada, está matando a raiz, a planta absorvendo aquele problema ali e te mostrando na folha o que está acontecendo. Só que como você não prestou atenção nessa parte, você corre atrás do defensivo, que é o mais rápido e o mais caro também. Verdade. Você faz um esquema de seedlings ou mudas de um lado, vai crescendo e aí você vem para as plantas adultas em fase de floração. Aliás, floração de purpurata aqui tá um show, gente. Quem não conhece e tiver a oportunidade de vir a Joinville, visite aqui o orquidário do João Helman. Essas plantas eu gosto de ter elas, as plantas já que em fase de floração um pouco mais separados dos seedlings, em função de que aquela aplicação que eu utilizo de 0,30-20 no período que antecede a floração delas, não adianta eu dar um 0,30-20 para o seedling. Os seedlings eles vão precisar de mais nitrogênio para desenvolvimento vegetativo. Então, daí eu vou estar, digamos, vai estar faltando comida para eles. Você faz algum complemento de cálcio e boro, cálcio e magnésio, não? Cálcio e magnésio 3 vezes por ano eu utilizo. Então, cada 4 meses ali eu faço uma aplicação. Até porque daí, como tem outras plantas junto no mesmo ambiente, e depende muito da época de brotação dessas plantas, ela precisa daí de um reforço. Então, 3 vezes por ano aí tem aplicação. Para a estrutura celular, para a estrutura da planta. Isso. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Vamos para frente lá que está mais florido, está mais bonito. Uma forma de você saber se a tua planta está ganhando o que ela precisa é a floração. Você vê o desenvolvimento vegetativo dela sempre ascendente, ou seja, a folha da frente sempre maior do que a anterior. Ou até chegar ao limite dela, que ela tem que ficar igual. Exatamente, ó, essa daqui, primeira floração desse porte, primeira floração 4 flores, ela já me diz que o ambiente que ela está, como não deu aquela folha gigante, a gente percebe pela planta que a luminosidade está correta, porque ela atingiu o tamanho, o porte de planta adulta e já floriu. Nós temos, quando tem um ambiente que não está adequado para a planta, ou seja, às vezes faltando luminosidade,
a planta ela tem o porte já tamanho adulto, mas não floresce. Então você de casa que tem planta que não floresce, ou comprei em flor, nunca mais floriu, veja como é que está o ambiente que você está fornecendo para ela, para ver se de repente é a quantidade de luminosidade adequada. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá que você tem um monte de purpurata. Um outro assunto que seria legal, mas para um outro vídeo, é a variedade de coloração dos coloridos, de purpurata, né? dos coloridos de purpurata. Desde a áurea. Aqui deu áurea. É. Gente, a áurea é o seguinte, você vai encontrar algumas assim. Acho que eu te ajudo aqui. Vamos lá. Aqui. Você abre a coluna. Esse colorido, esse amarelo aqui, ó, tem as veias que vem lá de trás até aqui a face do labelo, que é essa parte que fica mais à frente. Essas veias que vem de lá, ela tem que interromper aqui, ó, a frente. Então, ela não vem de lá até Você tem que ter encontrar. um amarelo entre as veias ali e o colorido do labelo. Isso. Nesse caso aqui, eu vou brincar com você e falar que é uma falsa áurea, porque você tem dois, três tracinhos, na verdade é uma tipo. Tem 2, 3 risquinhos. Ela nem tipo não é, uma semi-alba. É uma semi-alba. É. O mundo de forma de cores de purpurata é muito maluco. Aqui nós temos também algumas semi-albas, aí já estriatas, que também é semi-alba. Aqui uma forma mais típica. Esse daqui é um lote de plantas aí de uma encomenda aí de um amigo que vai tudo embora na semana que vem. Você tá achando ruim? Nada. Porque o que acontece é que quando você cria muita planta desde seedling, essas plantas crescem. E se você simplesmente parar de comprar seedlings, a tua coleção ela vai ficar, digamos, em pouco tempo vai ficar ultrapassada. Então, sempre está comprando plantas novas e fazendo seleção, porque também não adianta comprar planta nova e ficar mantendo aquelas plantas que você sabe, não, esse daqui ela deixa a desejar na forma, deixa a desejar no colorido, mas você fica com dó de se desfazer. Então, e aqui você tem a Lilacina ou Josefine. Isso. Até mesmo, vê, ó, dentro do mesmo colorido tem tonalidades bem diferentes uma da outra. Perfeito. Olha, com um lilás bem diferenciado já, bem mais intenso. Desse mesmo colorido chegou a ter oculata. Tem lá na frente uma planta que é oculata. Olha, esses buracos todos eles já é de planta que já foram embora. Ó, bem venosa. Muitos botões abrindo ainda, então... principalmente quando você compra a planta e cultiva de seedling, esse momento que desde que saem os botões da espata, você ir acompanhando aquele até chegar ao desabrochar do botão, é um momento sempre de muita expectativa. Porque, por exemplo, a gente trabalha pensando, poxa, eu quero aquela flor perfeita para a minha coleção. E precisa se fazer muitos cruzamentos, conhecer muito da genética da planta para até saber o que esperar. Não é simplesmente pegar uma planta, essa é boa com aquela boa e... Não. Assim, pega uma boa de labelo, mas é ruim de sépala, aí você pega uma outra que é boa de sépala e é ruim de labelo. Quando você vai olhar, vai sair planta que é ruim de sépala e ruim de labelo. Exatamente. As características ruins é mais fácil de somar num resultado de plantas filhas depois do que juntar aquelas poucas partes boas. E, gente, quando a gente fala em genética e boa, isso é um conceito estético nosso, tá? Porque, na verdade, as plantas que a gente acha não tão boas são plantas que na natureza teriam sucesso. Tem algumas plantas tão boas na forma, na substância que a gente tem, que se você colocar na natureza não vai dar certo, porque o inseto, o polinizador, não vai conseguir polinizar aquela planta. Então, é uma questão mais estética. Eu sempre brinco com o pessoal que eu digo é igual o curió. Tem aquele curió que canta, que é uma beleza lá, que pro leigo que não conhece sobre afinação e
nada do canto dele, simplesmente vai adorar. Mas se pega um passarinheiro, digamos, que é acostumado com o canto e sabendo as diferenças deles já do canto, iria descartar assim na maior facilidade de ter uma ave daquela na coleção. Assim é as orquídeas também. Legal. João, eu acho que o vídeo, eu já até passei um pouco do tempo. Eu quero agradecer muito a oportunidade e a troca de experiência, o bate-papo. Aprendi mais um bocado aqui sobre purpurata, analisando também o teu ambiente, comparando com o meu, que é o que a gente geralmente faz. Tá? E convido a todas as pessoas para poderem visitar aqui o Orquidário do João Helma em Joinville. Qual que é o endereço? Bom, aqui como eu ainda tenho trabalho fora da chácara também, eu sempre deixo o número do telefone para as pessoas me ligarem e a gente daí combina a visita com hora marcada. Então daí sempre o número do telefone é 47 99131 3337. Eu ponho a legenda depois. Isso, que a gente pode estar agendando aí, vir conhecer essa maravilha aí, quantidade de floração aí que a gente tem aí no mês de novembro e até boa parte de dezembro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você chegou até aqui, eu fico muito satisfeito. Sinal de que o conteúdo te interessou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveite e acione o sininho, assim você vai receber comunicação ou avisos do YouTube que tem vídeo novo no canal. Agradeço muito a sua atenção e daqui a pouco a gente volta. Divirte-se, eu vou lá buscar mais água para nós. Isso. Ou uma cerveja, né? Agora pode ser. Cerveja, né? Você quer ver outras dicas de cultivo muito legais? Dê uma olhadinha na playlist de Visita a Orquidários. Lá não sou só eu que estou falando. São outros orquidófilos também que eu visito, com condições de cultivo um pouco diferentes das minhas, porque não existe um orquidário igual. Meu vizinho aqui no lado, ele pode montar um orquidário. Possivelmente ele vai ter condições diferentes da minha. E eu, ao visitar os orquidários, a gente conversa um pouco sobre o clima e outros fatores que são fundamentais no cultivo e tem ótimas dicas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É bem aqui no cantinho, ó. Se inscreva aí.